Olá pessoal, vamos então fazer aqui uma revisão da nossa primeira aula de materiais de construção civil 1 para auxiliar vocês na nossa semana de primeira VA. Então vou repassar um pouco sobre a nossa primeira aula de uma maneira bem simplificada, bem rápido, só para repassar algumas informações, para relembrar alguns conceitos, certo? Nessa nossa primeira aula, nós trabalhamos um plano de ensino e, posteriormente, uma introdução à ciência dos materiais e materiais de construção civil 1. Então, só vou passar para vocês agora a ementa novamente para relembrar. Não vou repassar a questão de datas, né, nossos cronogramas, nem biografia, porque isso aí já foi repassado, vocês têm esse slide em mão. Então, o objetivo agora é apenas a questão de revisão mesmo de conteúdo. Então, nossa ementa da disciplina de Materiais de Construção Civil 1, quinto período, ela é subdividida em dois setores, né? Há uma ementa de Ciência dos Materiais e uma ementa de Materiais de Construção Civil. Quando nos referimos a Ciências dos Materiais, engloba aquela parte microestrutural de um material, que é desde a parte de estrutura atômica, as propriedades do material, desde propriedades mecânicas, elétricas, térmicas, ópticas, magnéticas e assim por diante. O mecanismo do aumento da resistência, tratamos sobre falhas, desenvolvimento de microestruturas e alteração de propriedade, ligas metálicas, corrosão, degradação, questões ambientais, econômicas e sociais, voltados para a parte de ciência dos materiais. Por fim, a ementa também trabalha com a parte de materiais de construção civil, toda uma conceituação envolvendo a parte de cimento e concreto, né? Além também de partes de patologias, madeiras, materiais cerâmicos, materiais betuminosos, aços e as suas ligas metálicas, metal de forma geral, né? Tintas, vernizes, esmaltes, solo cimento, carbonatação do concreto, durabilidade. Então, tudo que envolve material dentro da nossa área de construção civil. Então, vamos fazer uma introdução à ciência dos materiais, que é o que trabalhamos nessa primeira etapa da nossa disciplina. Primeiro, o que é material? O material ele está entranhado na nossa sociedade. Tudo é material, certo? Desde da área de transporte, da área de habitação, que é o nosso foco, né, na área da construção civil, no vestuário, comunicação, recreação, produção de alimento. Então, cada segmento na nossa vida, ela está influenciada ou em menor ou em maior grau por algum tipo de material. Então, quando paramos para pensar na habitação, na construção, temos os diversos materiais voltados para a construção civil, desde materiais aí estruturais, de revestimento, como pinturas, pisos, cobertura, a parte estrutural em si, as partes de instalações hidráulicas, sanitárias, elétricas, tudo é em referência a algum material, certo? E esses materiais devem ser estudados para que consigamos identificar o melhor material para cada situação. Então, existe a área onde você busca conhecer novos produtos, novos materiais para se utilizar e, automaticamente, há um setor que estuda esses materiais existentes, suas propriedades, para que possamos identificar melhores formas de se executar e de se obter esses devidos materiais. Então, por que nós estudamos os materiais? Certo? Alguns tópicos, 4 tópicos, explicam bem o motivo de estudarmos esses materiais. Primeiro, conhecer os materiais de construção. Depois, saber aplicá-los no uso correto. Manuseá-los de forma correta e evitar o que seria ali o nosso ponto-chave, evitar retrabalho e gastos desnecessários. Então, o objetivo de conhecer todo o material que está direto ou indiretamente ligado à construção civil é sempre na busca de se ter um material
que vai evitar problemas futuros, problemas patológicos que a construção possa vir a ter, para evitar sim um retrabalho, um gasto ali com a repetição de um determinado tipo de serviço oriundo ali ou por um produto de má qualidade ou uma má execução. Por isso vem essa questão de saber aplicar no uso correto e manuseá-lo de forma correta. Você tem que conseguir entender as propriedades de um material para saber utilizar o material correto em determinado tipo de circunstância e não só eu ter o material correto, mas saber executá-lo. Porque se eu tiver uma mão de obra de má qualidade, não adianta eu ter um bom produto, um produto específico para aquela condição, para aquele serviço. Se ele não for executado de forma correta, ele não vai aderir às suas propriedades como deveria. Então também é importante conhecer a forma como utilizamos esse material nas nossas construções. Então, materiais, historicamente, o desenvolvimento e o avanço das sociedades ele tem estado intimamente ligado às habilidades dos seus membros em produzir e manipular materiais para satisfazer as suas necessidades. Então, esses materiais eles são essenciais ali no desenvolvimento e na evolução do homem e da sociedade ao longo dos anos. Tanto é que existe ali a utilização, por exemplo, dos primórdios da pedra, da madeira, para serem os primeiros materiais utilizados pelo homem. E na natureza encontramos materiais que podem sim trazer uma melhoria de vida para a população, para a sociedade. E esse é sim o principal objetivo de estudar esses materiais. É buscar algumas soluções tecnológicas para que consigamos melhorar a qualidade de vida da sociedade. E esse é o papel fundamental de nós engenheiros civis. Então, as civilizações antigas elas foram designadas pelo nível de seu desenvolvimento em relação aos materiais, ou seja, a idade da pedra, a idade do bronze. Então, os primeiros seres humanos eles tiveram acesso apenas àqueles materiais limitados que tinham na nossa natureza. Então, só era possível utilizar os materiais de origem natural, como pedras, madeiras, argilas, peles, entre outros. Só posteriormente que foi entendido que se trabalharmos alguns tipos de tratamento, principalmente tratamentos térmicos ou junção de materiais, adição de novos elementos, conseguiríamos desenvolver novos materiais com propriedades úteis para diversos tipos de fins. Então, com o tempo, eles descobriram técnicas para a produção de materiais que tinham propriedades superiores aos dos produtos naturais, que eu acabei de comentar. E esses novos materiais, eles incluíam, por exemplo, a cerâmica, que é através de um tratamento térmico, e vários outros metais, ligas metálicas pela adição de minérios, adição de metais propriamente ditos na formação de uma liga. Então, além disso, foi descoberto que as propriedades de um material eles poderiam ser alteradas através do tratamento térmico e por essa adição de outras substâncias. Então, as ligas metálicas, por exemplo, são muito difundidas, muito utilizadas dentro da construção civil, tanto é que o material de maior uso na construção é o aço, e o aço nada mais é do que uma liga metálica formada ali por ferro e um pequeno teor de carbono. Então, o que seria a ciência e engenharia dos materiais, chamado de CEMAT? Então, a CEMAT é um campo interdisciplinar voltado à invenção de novos materiais e ao aperfeiçoamento dos já conhecidos, mediante o desenvolvimento da correlação entre a sua composição, a microestrutura, a síntese e o processamento. O que seria isso? A nossa composição nada mais é do que a composição química que o material possui. Já a sua microestrutura ele refere-se àquela descrição detalhada dos seus arranjos atômicos. A síntese já é um modo como o material ele é feito a partir de substâncias químicas encontradas na natureza ou sintetizadas pelo homem, como são a maioria dos novos materiais que desenvolvemos. E o processamento,
que é o modo como o material é transformado ali em componentes úteis e com propriedades que são adequadas ao uso. Então, existe esse conceito de ciência dos materiais e engenharia dos materiais. Então, as ciências dos materiais, eles concentram-se nos fundamentos científicos da correlação entre a síntese e o processamento, microestrutura e as propriedades dos materiais. Já a engenharia dos materiais propriamente dita, ela desenvolve modos de converter ou de transformar o material em dispositivo ou estruturas úteis, transformar ele realmente num material ali, num produto final que vai ser realmente utilizado dentro da construção civil. Então, qual a diferença entre a ciência do material e material de construção, né? Nas ciências materiais, os materiais são estudados no nível microestrutural. As propriedades são relacionadas às estruturas cristalinas e estudamos nessas ciências materiais a teoria das deformações. Já quando estudamos os materiais de construção propriamente dito, já é uma visão macroestrutural, obtendo informações sobre ensaios, sobre parâmetros, sobre propriedades ali físicas e mecânicas dos meus materiais empregados na construção propriamente dito. Então aqui mostra exemplos, né, lá, na ciência da tecnologia de materiais, a gente estuda a parte microestrutural, microscópica ali. Então estuda as propriedades ali oriundas do material que levam às suas deformações, fissurações, entre outras. Já a macro mesmo, materiais de construção, já estuda ali os materiais já como um produto final, um produto útil ao nosso dia a dia dentro da construção. Então, quais seriam os materiais de construção civil que utilizamos? Esses materiais é tudo aquilo que é utilizado para desenvolver algum tipo de construção, desde ferramentas até aqueles materiais que são indispensáveis à sua utilização, ou seja, desde materiais fixos ali, materiais que são utilizados na obra como tijolo, telhado, cimento, ferro, entre outros, como também materiais auxiliares, como as ferramentas para se obter essa construção. Então, todas as ferramentas que utilizamos, chaves de fenda, pregos, formas de concreto, que normalmente é utilizada para moldar, mas posteriormente vai ser retirado, né, aquele molde, mas sem ele eu não teria a minha viga ali nas dimensões necessárias, sem meus pilares nas dimensões necessárias. Então, são materiais auxiliares que também é considerado dentro ali do meu conceito de materiais de construção. Então, devemos estudar esses materiais, suas características, seja a parte mecânica, seja a parte física, térmica, elétrica, de deterioração. Então, tudo isso é importante para que consigamos escolher o material ideal ali para suprir aquela função na qual vai ser empregado o meu material e principalmente com uma qualidade e uma durabilidade suficiente para evitar qualquer tipo de transtorno futuro, como no caso patologias ali indesejadas. Então, pensando nos materiais de construção, devemos analisar sua classificação, suas condições de utilização, seus ensaios, suas propriedades e a parte de normatização. Por isso é importante estudar essas informações. Parando para pensar com relação à classificação dos materiais, podemos classificá-los ali quanto à origem, quanto à aplicação e quanto à sua natureza. Então, quando pensamos na classificação do material em relação à sua origem, eu já tinha comentado, quando comentamos a história dos materiais, que inicialmente os materiais eram utilizados apenas de origem natural, ou seja, que encontrava-se ali de forma prática para a utilização do homem já na natureza, no meio ambiente. Ela pode ser subdividida em vegetal ou mineral. Então, no vegetal teríamos a madeira, a borracha, enquanto o mineral teríamos ali pedras naturais, areia, entre outros. Já com origem artificial, que é através ali da ação do homem na produção deste novo material,
temos ali os provenientes de compostos químicos, os provenientes dos metais e os provenientes de produtos naturais. Quando se pensa nos compostos químicos, teríamos como os exemplos mais comuns os plásticos de forma geral, PVC, polietileno, tintas e colas, enquanto que os provenientes de metais seriam o que eu tinha comentado também, as nossas ligas metálicas, o estanho, o aço, certo? Que é sim a nossa liga mais utilizada, e os provenientes de produtos naturais, como os materiais cerâmicos e o gesso, por exemplo, que são desenvolvidos através de um processo ali térmico para o desenvolvimento de determinado material com o uso ali de produtos naturais que são encontrados no meio ambiente. Agora, a nossa classificação quanto à aplicação já engloba o quê? O tipo ali, a etapa que esse material está sendo utilizado dentro da nossa construção. Então, desde as etapas estruturais, como materiais de enchimento, de revestimento, de isolamento térmico ou acústico e também materiais impermeabilizantes. Então, é fácil entender isso. Materiais estruturais consistem em o quê? Naqueles elementos que têm uma boa resistência, que dá aquele suporte para a minha construção. Normalmente, materiais estruturais seriam o aço, a pedra, a madeira, o concreto. Já materiais de enchimento são aqueles que ocupam espaço entre os elementos estruturais. Então, se eu tenho o meu esqueleto, que é a minha estrutura, eu vou fechar esse esqueleto contra intempéries e para a utilização dos meus ambientes, eu faço esse fechamento com esses materiais de enchimento, que o mais comum, mais usual aqui no Brasil, são os nossos tijolos cerâmicos, mas também tem tijolos de concreto, tem steel frame, tem drywall, então tem vários tipos de fechamento ali que são considerados nossos materiais de enchimento. Após o material de enchimento, devemos utilizar materiais de revestimento, que eles já revestem tanto a parte estrutural quanto essa parte de enchimento, para que eu tenha uma melhor estética, um melhor conforto ali dentro do meu ambiente. E é claro que isso aí seria o quê? As nossas argamassas, as tintas, ou a parte do reboco. Então, tudo isso aí engloba como material de revestimento. Já os materiais de isolamento, tanto térmico quanto acústico, para melhorar os nossos desempenhos térmicos e acústicos, respectivamente, né? Como a utilização de poliestireno, cortiças, isopor, que são materiais que têm esse poder ali de isolamento térmico e acústico, por exemplo. E os materiais impermeabilizantes são utilizados para impermeabilizar elementos de construção contra principalmente questão de umidade. Então, exemplos são materiais betuminosos, e existem muitos no mercado de diferentes marcas, que são materiais que são normalmente empregados em pontos da edificação, pontos da construção, que têm maior possibilidade de sofrer algum efeito por causa da umidade, como no caso vigas baldrame e 1 metro de parede ali, o primeiro metro, né, a partir da viga baldrame, que normalmente tem a possibilidade da água subir por capilaridade e é onde normalmente gera aqueles bolores e aqueles destacamentos ali na parte inferior das paredes. Quanto à nossa natureza, a classificação quanto à natureza, existem 3 tipos de materiais: os materiais metálicos, os materiais cerâmicos e os materiais poliméricos. Dentro da categoria de materiais metálicos, são aqueles materiais extraídos de minérios, né, e transformados em processos metalúrgicos. Temos os metais ferrosos, que têm como composição principal o ferro, normalmente são aços, ferro fundidos, entre outros. Os não ferrosos podem ser de elevada ou baixa densidade. Alguns exemplos de elevada densidade são níquel, cobalto, chumbo, estanho. E os de baixa densidade são aqueles metais leves, né, chamados de ligas leves, que normalmente tem como principal liga metálica o alumínio. Já os materiais cerâmicos ou inorgânicos, né, são substâncias inorgânicas formadas por ligações iônicas ou covalentes. Exemplos: tijolo, azulejo, vidro, são materiais tidos como materiais
cerâmicos. Já os polímeros são os nossos plásticos, nossas borrachas, né? Que são substâncias orgânicas de estrutura complexa, parcialmente cristalina e parcialmente amorfa, formada por ligações covalentes. Exemplos no nosso dia a dia de obra: o PVC, né, nossas tubulações ali de esgoto e água fria, o polietileno, o polipropileno e entre outros, tanto plásticos quanto borrachas. Classificação usual na engenharia civil. Então, pensando nessa questão ali da natureza, que já comentamos sobre materiais metálicos, cerâmicos e polímeros, também vale ressaltar a existência dos materiais ditos como compósitos, que são a combinação por 2 ou mais materiais, certo? Ou seja, a formação de metal com cerâmica, metal com polímero, ou cerâmica com polímero, ou até mesmo a combinação entre os 3. Esses compostos normalmente geram materiais com uma ótima propriedade, porque ele tenta aderir ao melhor de cada elemento, além de acrescentar algumas novas propriedades no material. E normalmente esses compostos podem ser semicondutores, biomatérias, materiais inteligentes, nanoengenheirados. Então, várias dessas novas tecnologias, novos materiais inteligentes são oriundos de um dos compósitos, que é uma associação entre os materiais já encontrados através de processos químicos e biológicos. Exemplos desses materiais: os metais, né? O ferro, o alumínio, o cobre, o ouro e as ligas de forma geral, como o aço. As cerâmicas seriam os vidros, as argilas, os cimentos, as telhas em si. Os polímeros, os plásticos e borrachas, né, como havia comentado, PVC, polietileno, neoprene, espumas. Os compostos, que é a combinação entre eles, os mais comuns é a fibra de carbono, a fibra de vidro, a madeira é sim um material compósito, o concreto também, porque é uma mistura ali, onde desenvolve um novo material, dito como compósito, metal duro. E os semicondutores, que é um tipo de compósito, mas com uma particularidade, porque eles não são nem um material isolante, nem um material condutor propriamente dito, como os metais, por exemplo. Porém, eles conseguem regular e otimizar essa condução, por isso são materiais utilizados em todos os nossos sistemas eletrônicos, computadores, celulares, televisão. Tudo existe em materiais semicondutores, e na maioria deles tem a presença ali do nosso silício. Então, um resumo bem breve sobre as propriedades de cada um desses materiais, dessas naturezas de materiais, né? Já que isso vai ser explicado mais detalhadamente em cada aula em particular, na nossa área, a aula de madeira, a nossa aula de metal e assim por diante. Então, as características básicas do metal é que tem uma excelente resistência às propriedades mecânicas, né, como tração, compressão, torção, flexão, entre outros. Tem uma ótima trabalhabilidade, são materiais dúcteis. Já havia explicado um pouco sobre essa questão de materiais dúcteis e frágeis. Os materiais dúcteis são aqueles materiais que possuem um comportamento plástico elevado, ou seja, você consegue visualizar uma elevada deformação plástica antes do momento da ruptura. Isso é fundamental para materiais estruturais, porque em decorrência de alterações na minha construção, aumento de carga ou algum outro problema técnico que possa vir a ter, você consegue ter sinais na sua edificação de algum comportamento irregular àquela função, ou seja, uma elevada deformação visível para que você consiga buscar soluções antes da estrutura chegar ao seu colapso, a chegar à sua ruptura. Algo que não é encontrado em materiais com características frágeis, onde não existe uma elevada deformação antes da sua ruptura. Isso faz com que, ao atingir um limite de resistência, o material possa vir a romper, a fraturar, sem nenhum sinal, e isso seria inviável como material estrutural, por exemplo.
Então os metais têm uma moldabilidade, são bastante soldáveis e dobráveis. Não é à toa que são bastante utilizados na questão automobilística, né, e em diversos outros setores da construção civil em que precisa-se de ter um molde, uma criação de um detalhe específico que é muito mais fácil de ser executado em materiais metálicos. São condutores de corrente elétrica e também de calor, né? São ótimos condutores térmicos e elétricos e tem aparência opaca, você ainda não vai encontrar metais transparentes, por exemplo. Aqui tem algum exemplo, né? Os metais são representados aí na nossa tabela periódica por esses elementos em verde. Já as cerâmicas, as suas características são o quê? É uma combinação de metais associados com um desses elementos, ou mais de um, né? No caso, oxigênio, nitrogênio, carbono, fósforo e enxofre. Apresenta baixa densidade quando você o compara com os metais, por exemplo. Então, ele tem ali um peso específico muito menor em relação ao seu volume. Apresenta baixa densidade, que eu comentei, né? Baixa tenacidade também, ou seja, são materiais ditos mais frágeis, não tem ali um comportamento plástico tão elevado, não absorve tanta energia no estado de deformação antes da ruptura, então eles quebram sem uma deformação ali, como nos casos dos materiais dúcteis como o metal. Então ele tem resistência à temperatura também, são materiais refratários. Isolantes elétricos e térmicos podem sim ser transparentes, como o maior exemplo, o vidro. Tem uma boa resistência à compressão e tem uma elevada dureza. Voltando na questão da deformação, vou dar um exemplo bem simples. Você sobe no telhado de uma construção. Esse telhado é formado por material cerâmico, ou seja, uma telha plana, por exemplo, de argila. Ou você sobe em um telhado onde foi utilizada uma telha de zinco, certo? Ao você caminhar nos dois tipos de telhado, dependendo do peso que você possa vir a ter, a tendência é que se você pisar numa telha plana com determinada carga acima do seu limite, ela vai quebrar, certo? Ela vai fraturar ali naquele local. Já o zinco ele vai primeiro amassar, sofrer uma elevada deformação, para que por fim, se a carga for realmente acima daquele limite que ele suporta, aí sim ele vai entrar em colapso, em ruptura. Mas você consegue visualizar uma modificação nas suas características físicas visuais ali. Há uma deformação, algo que não é visível no caso da cerâmica. A cerâmica, né, como uma associação entre metais e um daqueles elementos químicos comentados como carbono, nitrogênio, oxigênio, fósforo e enxofre. Então seria as associações aí dos verdes com os azuis. Já os polímeros são materiais sintéticos, né, feitos pelo homem de forma antrópica, então são materiais antropológicos, não tem na natureza. É altamente moldável no caso dos plásticos, né? São formados pela combinação das unidades mero, que são conhecidos. São formados principalmente por algumas combinações, como no caso dos acrílicos, por carbono, hidrogênio e oxigênio. No caso dos nylos, carbono, hidrogênio e nitrogênio. No caso dos fluorplásticos, o carbono, hidrogênio e o flúor. E o silício na obtenção dos silicones. São considerados leves e tenazes e, em geral, são menos resistentes que os metais e as cerâmicas, então tem uma propriedade mecânica bastante inferior quando comparado a materiais metálicos e materiais cerâmicos em questão. Então ali está as nossas combinações, né, por esses elementos em vermelho da nossa tabela periódica. E os compostos, né, como eu havia dito, uma combinação entre dois ou mais dos metais ou cerâmicas e polímeros, né, associação desses materiais. Qual que é a vantagem? Eles preservam as propriedades boas de cada componente e adquirem outras propriedades compostas
a partir da contribuição de novas estruturas adquirida com a união desses componentes. Então, a fibra de vidro e fibra de carbono, a madeira, o concreto, são exemplos de materiais compostos dessa associação, dessa combinação entre os materiais comentados, e aí sim obtém-se melhores propriedades do que teriam, por exemplo, os materiais isolados, como os agregados, o cimento, a água e os agregados miúdos, né, como a areia. Eu tenho um concreto com melhores resistências do que cada um desses em particular. Já os semicondutores, eu já havia comentado um pouco sobre eles, tem uma condutividade finamente controlada pela presença de dopantes, ou seja, eles podem ser combinados de forma a otimizar propriedades ópticas e eletrônicas. Ele tem uma condutividade bem controlada. Então, é a base da tecnologia optoeletrônica, como no caso de lasers, células solares, detectores, e todos os componentes eletrônicos contêm, sim, materiais semicondutores. Então, na construção civil, utilizamos muito isso na questão de geração de energia. As nossas placas solares normalmente têm inclusão ali do silício, dos meus materiais semicondutores, para que eu consiga ali absorver e transformar a nossa energia solar em energia elétrica para a obtenção nas residências, como um exemplo bem simples. Continuando, os semicondutores seriam esses elementos químicos da tabela em laranja. Os materiais de construção eles devem satisfazer condições técnicas, econômicas e estéticas para sua utilização, então também devemos pensar nessas características em questão. Então, quando pensamos nas condições técnicas, pensamos na questão da qualidade, ou seja, sua resistência, sua trabalhabilidade, durabilidade, fiabilidade, higiene. Já quando pensamos de forma econômica, obviamente analisamos os custos. Então, o que demandaria esses custos desses materiais ali para chegar na nossa edificação? Então, nossos custos para a fabricação do material, para transportá-lo, para a aplicação desse material e para a preservação e conservação do mesmo, para evitar ali possíveis retrabalhos ou possíveis manutenções periódicas que possam inviabilizar a nossa questão econômica. E, obviamente, também temos que pensar nas condições estéticas, né? Nossas edificações cada vez mais buscam ter uma melhor apresentação visual. Então, os clientes buscam a todo momento isso. Então, precisamos ter uma boa aparência, questão de cor, questão de aspecto, entre outras qualidades que influenciam ali na nossa visão, na nossa análise estética. Então, como que podemos mensurar a qualidade de um material, né? Qual que é a forma de conseguirmos, então, saber se aquele material é de boa qualidade ou não? Então, tem uma forma de fazer isso, que seria através dos nossos ensaios normatizados, ensaios que conseguem fazer um comparativo e identificar se aquele material está a um nível mínimo de qualidade necessário para que ele possa ser empregado e que não possa gerar ali problemas futuros na nossa edificação. Quais tipos de ensaios que existem? Existem os ensaios de investigação e existem os ensaios de recepção. Então, ensaios em que se procede à pesquisa de todas as propriedades físicas, químicas, mecânicas dos materiais, seriam nossos ensaios de investigação. Já os de recepção são ensaios simples que determinam apenas as propriedades específicas ali na recepção, por exemplo, de um material que chega para ser utilizado na minha obra. Esses ensaios eles fornecem as propriedades físicas, ou seja, a parte de dureza, massa específica, tenacidade, porosidade. A parte química já seria a parte de combustão, de composição, de cristalização. E a parte mecânica já seriam nossas propriedades mecânicas de resistência, atração, compressão, modularidade, seus limites de resistência, seus limites de ruptura, limites de escoamento.
tenacidade, resiliência, então diversos análises mecânicas que poderiam ser feitos em um dado material. Então, pensando nos nossos ensaios, eles podem ser classificados quanto à natureza, quanto à finalidade, quanto ao tipo. Quando pensamos em relação à natureza, normalmente temos ali a questão de forma geral ou específica. Então, na natureza, pensamos ali de forma física, por exemplo, a densidade, a aderência. Na parte mecânica, já pensaríamos na tração, flexão, na parte dinâmica, impacto. A parte química já seria as resistências a ataques. E alguns casos especiais, né, de forma especial, a maleabilidade, a forjabilidade de um material, quando se analisa a relação da natureza. Já quando pensamos de forma a finalidade, quanto à finalidade do ensaio, existe a finalidade em relação à fabricação e ao recebimento. Então, na fabricação, devemos manter e aperfeiçoar a qualidade do produto para que eu tenha ali um produto de qualidade suficiente, necessária para que eu possa encaminhar isso para a minha construção. Já na parte do recebimento, é verificação se o produto ele atende às especificações, porque existem malotes de má qualidade, existem problemas de transporte, coisas que devem ser levadas em consideração quando temos o recebimento daquela mercadoria, daquele material. E os ensaios quanto ao tipo, né? Que podem ser ensaios destrutivos ou não destrutivos. É bem fácil entender isso. Os destrutivos, normalmente você perde o material no ensaio, por isso são utilizados o que a gente chama de corpo de prova, que é moldar o material em um tamanho padronizado por norma para que aquele material seja utilizado no ensaio para que se possa determinar uma propriedade e que após esse ensaio, esse material ele fica inutilizado, como por exemplo o ensaio de tração, que vai trabalhar com uma carga tracionando o material de forma a deformá-lo elasticamente, depois plasticamente e por fim havendo uma ruptura do material. E existe também os ensaios não destrutivos, onde você não perde o seu corpo de prova, o seu material propriamente dito. Tanto é que, em alguns casos, eu posso realmente utilizar um material que vai ser utilizado na obra, por não ter necessidade de ser realmente um corpo de prova, pois não vai haver uma questão destrutiva desse material. Propriedades gerais dos materiais, né? São as qualidades que caracterizam e distinguem esses materiais. Então, quando pensamos nas propriedades, pensamos ali na parte da dureza, que é a resistência que o corpo possui a ser riscado ou a ter uma pequena penetração no material. Então, existe dois tipos de ensaio de dureza, ou para risco ou para penetração. Temos a tenacidade, que é a resistência ali ao choque, a absorção ali da energia no seu comportamento plástico para se obter esse grau de tenacidade. A maleabilidade, que é uma capacidade do material de se dobrar e formar lâminas sem se romper. A ductilidade, né, a capacidade do material de formar fios sem se romper. A durabilidade, a capacidade do material de continuar inalterável, independente ali da questão do tempo. O desgaste, que é a perda da qualidade ou dimensões decorrentes de um uso contínuo ou de uma aplicação ali contínua de carga dinâmica do meu material, como no caso, por exemplo, da fadiga, por exemplo. Elasticidade, que é a tendência do material a tornar a forma primitiva após a aplicação de um esforço, ou seja, quando você executa uma determinada carga no material, ela sofre uma determinada deformação, mas que aquela deformação ela se cessa e volta-se ao estado original quando eu tenho a interrupção da carga aplicada, analisando a sua elasticidade. Certo? Essa era a nossa parte da primeira aula, né? Um resumo dessa primeira aula, mesmo assim deu ainda 40 minutos, mas que tem como objetivo dessa aula fazer com que vocês dessem uma revisada, uma relembrada ali
embora vocês já tinham esse slide desde da aula apresentada, porém, para relembrar um pouco a explicação de cada tópico, eu achei importante repassar para vocês esse resumo, certo? Então, obrigado. Vou fazer esse resumo para algumas outras aulas que obtivemos também.